E aí pessoal, beleza? Bom, voltando aqui com um vídeo sobre dependência química, tá? A gente vai tá vendo esse material agora, a gente vai estar estudando isso daí nas nossas próximas semanas, certo? É a nossa última parte em saúde mental, então, assim, eu vou estar passando para vocês esse material em vídeo, tá? E também vai ter o material em PDF, logo eu vou estar disponibilizando também. A gente vai usar um material, uns artigos que eu encontrei, eu selecionei para ficar bem resumido, não ficar algo muito carregado, tá bem? Algo que fique fácil de entender o conteúdo, que fique fácil para estudar, seja bastante objetivo, certo? Então, assim, inclusive nesse material que eu tô me baseando aqui para fazer uma sequência para vocês, para fazer praticamente uma leitura aí do conteúdo, tá? Nesse primeiro momento a gente vai estar abordando as características, as definições, o aspecto mais conceitual, certo? Do que é a dependência química, tá bom? Então, assim, como uma definição, tá? A definição em si, o parágrafo todo, vocês vão ver que ela é bem mais extensa e tal, mas assim, o primeiro ponto que eu separei aqui, tá? Que a OMS, ela define a dependência química, né, como um estado psíquico e algumas vezes físico resultante da interação entre um organismo vivo e uma substância. O que significa isso? Alteração do estado psíquico. Estado psíquico é sempre quando a gente vê assim uma situação, você tem uma pessoa que ela está mais agitada, ela está mais torporosa, ela está com uma redução, certo? De repente, usa uma determinada substância que a pessoa fica lá parada, ela fica mais, parece estar mais lenta, parece estar desligada, outras estão aceleradas, outras substâncias tornam, né, o indivíduo agitado. Então, assim, alterações de estado psíquico. Então, é mais relacionado, para a gente poder facilitar o entendimento, é mais relacionado ao aspecto de comportamento. Vamos colocar assim, tá? Como comportamento. E também assim, algumas vezes físico, né? Quando eu comentei agora há pouco sobre alterar como algumas vezes físico quer dizer o quê? Você tem alterações é, de ordem de sintomas, né? Tem sinais e sintomas assim no próprio corpo. Então você tem alteração de batimento cardíaco, você tem alterações de trato gastrointestinal, você tem alterações como dores de cabeça, a pessoa pode ou não ter cialorreia. Então são alterações do próprio corpo. Ela pode não necessariamente estar agitada, tá? Uma agitação psíquica, então não é aquele pensamento acelerado ou é aquele pensamento mais reduzido, certo? A pessoa está, vamos dizer, lenta, né? Por conta do uso de substâncias, mas o corpo dela, né? O aspecto físico mesmo, palidez, sudorese, certo? Diversas alterações que fazem parte do corpo. O comportamento dela pode não estar necessariamente alterado, mas o organismo, certo? O corpo em si, o aspecto físico, tá? Então vamos colocar aí, ó, batimento cardíaco, pressão arterial, tudo isso pode sofrer alterações, tá? Então qualquer tipo, né, qualquer tipo de mudança, né, qualquer tipo de alteração nesse sentido, tá, entre o uso de uma substância, tá, e um organismo vivo, tá, então você tem essa alteração, tá, isso é a definição. Se vocês olharem lá atrás a farmacologia, vai ver que essencialmente essa é a definição de droga. Tá? Então, uma medicação é considerada droga por quê? Porque ela provoca uma alteração no teu corpo. Mas essa alteração às vezes é desejável. Um antihipertensivo é uma droga porque ele faz alterar o valor da pressão arterial. Ele vai alterar o estado psíquico? Não vai ter essa alteração.
Ah, mas tem medicamento que altera o estado psíquico? Pô, se tem. Você vai ter anestésicos aí, né? O efeito colateral de um anestésico muitas vezes é um efeito alucinógeno transitório, né? De ali o período de recuperação. Às vezes você tem substâncias que anti-inflamatórios que o efeito colateral dela também é alucinógeno, né? Você tem alguns anti-inflamatórios assim que você tem sem ser controlado. Tem medicamento que não é controlado e provoca isso. Tá? É característico essa alteração psíquica. Então, o que ocorre? Né? Essas interações todas dizem respeito a drogas. Né? Se a gente puxar lá do começo em farmacologia, tá? Você vai ver que isso é essencialmente definição de droga. Dependência química é quando a gente tem essa definição clássica de droga, tá? É característica de droga, associada à mudança do comportamento, tá? Com um impulso de reutilizar. Então, assim, quando a gente vai falar de dependência química, não basta a questão da droga em si, tá? Ou seja, vou dar um exemplo aqui, o sujeito usa cocaína, tá? Ele vai usar cocaína. Como caracterizado como dependente químico, tá? Ainda não dá para colocar. Por quê? Vamos supor, a pessoa fez uso uma vez e nunca mais. Isso não é dependência química, ele fez uso da droga, tá? Dependência química seria o que então? Teve contato com a substância e teve um impulso por voltar a utilizar. É como o cigarro, por exemplo. Cigarro a pessoa usou uma vez, fez uso uma vez do cigarro e existe o impulso recorrente de estar utilizando. Tá? Esse impulso de voltar a utilizar, isso é dependência química. Essa substância entra em contato com o corpo, provoca uma alteração, seja física, seja psíquica, aspecto emocional, dependência dos mais diversos fatores, a gente vai tá vendo isso. E o desejo principal ali é o quê? Voltar a fazer uso dessa substância. Isso a gente caracteriza como dependência, tá? Como dependência química. Tá? Tem que lembrar o seguinte, não é só a vontade, tá? Não é só a vontade. Porque senão, por exemplo, você pega e olha, tá, comeu chocolate uma vez, certo? Comeu chocolate uma vez ali, vai querer comer chocolate de novo? Sim, claro, como não? Mas isso é dependência então? Não, não é. Você não tem impulso por chocolate. Tipo, você deixaria, eventualmente, você vai ter alterações de comportamento, você vai ter alterações de ordem físicas, certo? Você vai ter alterações emocionais na ausência do chocolate, né? Se isso acontece, sim, está caracterizado uma dependência química, sim, tá? Inclusive, só para fator de curiosidade aí, não sei se eu cheguei a comentar em sala com vocês, mas tanto o chocolate, o cigarro e o café são todas moléculas muito semelhantes, são bastante semelhantes mesmo. Eu não vou lembrar agora a numeração, a cadeia certinha delas, mas são moléculas bastante semelhantes. Praticamente, no organismo, praticamente não tem muita diferença entre elas. Elas têm uma afinidade muito grande, então você fazer uma combinação ali de café, chocolate, cigarro, você está ingerindo praticamente um mesmo componente, o mesmo componente que dá a sensação, uma sensação de satisfação, ou de um ou de outro. Tá? São quimicamente, talvez eu esteja falando bobagem, de classificar assim tão grosseiro, mas é praticamente primos, vamos dizer, mais próximos até do que isso. São muito semelhantes mesmo as moléculas. Voltando à aula. Então, assim, quando a gente fala então de impulso é o quê? O sujeito ele não fica sem cigarro.
né? O sujeito ele não vai ficar sem cigarro, ou então ele não vai ficar sem a bebida, né? Ele pode ficar sem a bebida, mas ele vai ficar o quê? Vai sofrer alterações no corpo, vai sofrer alterações de comportamento, né? Que não sofreria. Só a vontade. Tá com vontade de comer um cachorro quente. Vontade é uma coisa, o impulso é outra. Lembra que impulso você não controla. Tá? O impulso você não tem domínio sobre o que você está fazendo. Né? Quando a gente estudou lá no comecinho da matéria, que a gente viu o transtorno obsessivo compulsivo, tá? Quando você tem um comportamento compulsivo você não olha mais nada, você não consegue avaliar mais nada, né? Você não vê absolutamente nada. Se o sujeito ele passa em frente a um bar, ele não vai ter um domínio pleno do que ele está fazendo, ele não vai ter um domínio claro do que ele está fazendo, e por mais que não queira voltar a beber, ele vai entrar no bar, e a hora que se der conta, tá bebendo de novo. A pessoa com dependente química de qualquer tipo de droga, ele não tem controle, né, sobre o que está fazendo. Então são uma série de etapas, são uma série de momentos, tá, no processo terapêutico para a pessoa poder ter o controle sobre o uso dessas substâncias, tá? Antes de eu dar continuidade aqui, é correto a gente dizer que o dependente químico ele não tem uma cura, tá? Ele tem um controle, certo? Ele vai ter um controle do uso, né? Ele vai ter um controle desse acesso, ele vai ter um controle assim, não tanto do impulso, tá, inicial, mas ele tem que reaprender a controlar o seu dia a dia, a sua rotina, a evitar os gatilhos. Mas isso tudo faz parte quando a gente chegar no momento de falar da terapêutica, tá certo? Então, assim, o que é importante a gente saber agora? Então, que as drogas, certo? E aí a gente pode classificar qualquer tipo de substância. Quando tá falando de droga, tá falando só de cocaína, maconha e... Não. Droga a gente pode classificar como qualquer tipo de material, como qualquer tipo de substância, qualquer tipo de dispositivo. O celular, por exemplo, ele pode ser considerado um tipo de droga, né? Quando você usa, por exemplo, alguma rede social, ou quando você usa algum tipo de aplicativo, usa um determinado jogo, né? Isso vai causando estímulos no cérebro que vão causando uma sensação de bem-estar e você precisa dessa sensação novamente, né? E o que acaba ocorrendo? A pessoa volta a utilizar aquele programa, volta a utilizar aquela rede social, ou volta a utilizar aquele joguinho, aquela qualquer coisa. Ainda mais uma série de fatores assim bastante imersivos, característicos do celular, que fazem com que o cérebro produza algumas respostas, né? Produza algumas interações, certo? Que você normalmente não tem, né? As pessoas geralmente não têm essas interações e cria uma sensação de bem-estar, cria uma sensação de conforto, que é o que acontece. Normalmente o uso de um dispositivo, né, também pode ser classificado como droga, inclusive tem até tratamento já há muito tempo. Para fazer um teste, né, uma das recomendações, eu não lembro agora se está aqui nesse material que eu separei para vocês, mas um dos testes que se faz para saber o quanto, né, de dependência que tem de um celular ou não, ao acordar, né, como que você se sente na primeira meia hora sem usar aparelho celular. Qual que é a sensação que você tem, né, para saber o quão viciado, entre aspas, né, o quão viciado está na dopamina que o celular induz teu cérebro a produzir.
tá? Esse é um dos elementos, tá? É um dos fatores. Então, assim, vale a pena dar uma conferida, certo? Então, assim, existem mudanças de comportamento, existem uma série de fatores, mas, assim, principalmente, queria estar passando para vocês essa parte da alteração, tá joia? Essa parte da definição, o que é o nosso objeto de estudo, tá joia? Esse vídeo inicial de dependência química vai ficando por aqui, beleza? Eu vou estar mandando um outro vídeo explicando um pouquinho mais sobre as características do comportamento, sintomas, beleza? Falou, pessoal, até mais.